todos! Vamos agora para mais uma aula de atenção farmacêutica com o tema doença renal crônica. Hoje nós vamos falar dos estágios que existem durante o percurso de uma doença renal crônica em um determinado indivíduo. Sempre lembrando que nossas ações são sempre pautadas nos pilares dos protocolos clínicos. É importante, então, que se tenha um diagnóstico definitivo, um diagnóstico confirmatório da doença, no nosso caso, doença renal crônica. É importante saber a forma como ela se manifesta, e é justamente isto que a gente estará vendo hoje, para que se tenha o uso adequado dos medicamentos, respeitando o estado clínico que o paciente se encontra. Bom, então, a doença renal crônica, ela apresenta algumas características e informações importantes. Primeiro, ela é definida como a condição no qual os rins perdem a capacidade de exercer suas funções básicas, como a gente viu nas aulas anteriores. E a doença renal ela pode ser de dois tipos também. Nós temos uma situação onde ela pode ser aguda, que acontece em alguns casos com intoxicação de medicamentos ou até mesmo em situações de envenenamento, do qual você tem uma perda que é súbita, rápida da função renal, do qual depois de um certo tempo ela é reestabelecida. E temos aquela que é mais grave, que a gente vem abordando na disciplina, que é a crônica, quando a perda é lenta, progressiva, gradual e irreversível. E os rins, então, desempenham funções extremamente importantes em nosso organismo, são responsáveis por processos endócrinos, processos de desenvolvimento de outros tecidos, de transporte de oxigênio, entre outros tantos. E existe um marcador que é importante para a gente saber a questão da funcionalidade dos rins, que é a medida da creatinina. Creatinina é o resultado de um metabólito de substâncias da creatina, que é presente no músculo. E o valor da substância no sangue varia de acordo com sexo, idade, volume, massa muscular, mas é muito útil para ser um marcador de funcionabilidade dos rins. Ou seja, se espera sempre que uma certa quantidade de creatinina esteja presente no sangue, demonstrando que o rim está cumprindo a sua função de eliminar este metabólito. Caso esteja em concentrações elevadas, significa então que o rim não está funcionando adequadamente. Bom, algumas questões importantes para a gente levar em consideração a situação da doença renal crônica. Identificação de uma pessoa com doença renal crônica. Vocês acham que uma pessoa que tem doença renal crônica, ela sente dores nas costas? Não, esta afirmação é falsa. O rim é uma região pouco inervada e desta forma as pessoas podem entrar em estado de diálise sem sequer ter sentido uma dor qualquer. Uma segunda questão, pessoas que têm doença renal crônica apresentam pouco volume urinário? Falso. As pessoas passam por períodos de compensações no qual o volume se mantém adequado e até mesmo esperado, porém a função renal está se comprometendo ao longo do tempo. Então nós não temos parâmetros clínicos de sintomas muito evidentes da questão do desenvolvimento de uma doença renal crônica. E isso é um problema em relação com ela, porque ela pode ser insidiosa, ou seja, silenciosa no seu desenvolvimento, e a pessoa, de uma hora para outra, descobrir que tem uma grave lesão no rim e pode estar a poucos passos de começar a fazer uma hemodiálise. Então, desta forma, quais são os sintomas de uma insuficiência ou uma doença renal crônica? Praticamente nenhum. Na maioria dos casos, como citado, até as fases bem avançadas da doença, a resposta é nenhuma. Há outros sintomas que não estão ligados diretamente, como a questão do desenvolvimento de uma anemia, por exemplo. Mas, especificamente dizer sobre doença renal crônica, não existe sintomas que denotem esta condição clínica. Temos, sim, sinais.
E os sinais são aquelas situações que não são perceptíveis pelo paciente, do qual, então, é necessário fazer exames para determinar, então, se a pessoa apresenta algum problema ou não. E duas análises laboratoriais são de extrema importância para realizar um segmento farmacoterapêutico, um acompanhamento desses pacientes que podem ter problemas renais. A dosagem da creatinina sérica, como foi falado no início desta apresentação, e as análises de urina também, do qual algumas alterações que podem estar acontecendo, como presença de alguns íons, irão denotar que os rins não estão cumprindo a sua atividade de forma adequada. E a partir dessas duas análises, pode-se identificar aqueles que estão em estado de uma insuficiência renal crônica, partindo para uma situação de doença renal crônica. E a doença é dividida em estágios, que indicam a gravidade que a doença vai apresentando ao longo do tempo. Esses estágios são determinados por alguns parâmetros bioquímicos. Para a gente entender esses parâmetros bioquímicos, vamos considerar algumas observações. Nós temos dois rins, que eles filtram em média 180 litros de sangue por dia. Algumas literaturas indicam valores superiores, outras até poucos inferiores, mas a referência que a gente utiliza é essa, cerca de 180 litros de sangue por dia. Então, seria mais ou menos de 90 a 125 ml por minuto. Também temos literaturas, como o próprio Hangdale, que fala valores acima. Mas por uma questão de praticidade de interpretação de exame, a gente considera esses valores, até porque permite um cálculo mais fácil e uma interpretação mais fácil dos exames laboratoriais. Bom, então esta filtração que acontece por minuto, nós damos o nome de taxa de filtração glomerular ou clearance de creatinina. Bom, então, voltando à questão de uma facilidade de cálculo, a gente pode considerar que, em média, nós filtramos 100 ml por minuto nos rins. E para um melhor entendimento e analogia, podemos dizer, então, que o valor normal de 100 ml por minuto corresponderia a 100% da função renal. E se o exame apontar que a taxa de filtração glomerular está em torno de 60, de uma forma, a grosso modo, podemos dizer que, ao invés de filtrar 100 ml por minuto, os nossos rins estariam filtrando 60 ml por minuto, com um déficit de 40, o que significaria acúmulo de substâncias e também o indício de que o rim está comprometido, tendo comprometimento da suprarrenal, na produção de eritropoetina, da biossíntese de vitamina D, entre outras questões. Então, os estágios, eles são determinados de que maneira da doença? Pelos valores obtidos pela taxa de filtração glomerular, que está diretamente relacionado à creatinina. Só evidenciando o seguinte: se meu rim filtra 100 ml por minuto, eu vou ter uma baixa, ou melhor dizendo, uma concentração esperada da creatinina. Se agora meu rim ele filtra menos, tem um déficit de 40, porque ele só filtra 60, obviamente que esses 40 que sobram vai refletir numa quantidade aumentada da creatinina. Então, a creatinina sérica sanguínea elevada significa que o meu rim funciona de forma deficitária e eu preciso saber qual é esse valor, até para saber qual é o grau de complexidade e de risco clínico eu apresento. E como que é feito essa taxa de filtração glomerular estimada? Existe uma fórmula que vocês estudam nas disciplinas de diagnóstico, que ela se baseia em quê? Ela se baseia na idade do paciente, porque nossa função renal ela varia, ela decresce com o passar dos anos. Pessoas mais idosas têm um clearance comprometido em função do envelhecimento. A questão do peso
que influencia diretamente, né, na função renal, inclusive na questão, né, da pressão que é exercida nos néfrons, entre outros, e a questão da creatinina sérica, que é o nosso marcador, né? E então, mensurando a creatinina sérica, eu posso, então, utilizar essa fórmula e calcular a taxa de filtração glomerular, que é um valor que vai variar até 100. Sendo considerado, então, em praticidade de cálculo, né, como 100%. À medida que se aumenta o valor da creatinina sérica, obviamente que esse valor tende a cair e pode chegar a valores mais baixos. Conforme for o valor encontrado, eu vou enquadrar o paciente em um determinado estágio da doença. Só lembrando que no caso das mulheres, se multiplica o valor encontrado por 0,85. E quais são esses estágios da doença? Vamos lá. Temos o primeiro estágio. O primeiro estágio é quando o clearance de creatinina, né, a taxa de filtração glomerular, são maiores que 90, porém com alguma doença desencadeadora, como, por exemplo, diabetes mellitus. Então, se eu tenho 90 até 100 de clearance de creatinina mais uma diabetes, eu posso ser considerado um paciente que está no estágio 1 de uma doença renal crônica. Nesse caso, o que a gente observa, né? Os pacientes que possuem alguma dessas doenças sempre têm algum grau de lesão renal, né? O rim já não está intacto e 100%. Porém, ainda não pode influenciar na capacidade de filtração do sangue. São pacientes com função renal dita normal, mas com, importante frisar, né? Importante salientar, alto risco de deteriorização. Ou seja, se não cuidar das comorbidades, das doenças desencadeadoras, o problema pode se agravar bastante. Pacientes com creatinina normal, mas com alterações de exame de urina ou sinais de sangramento ou perda de proteínas na urina, também se enquadram nesse estágio. Então é uma fase meio que assintomática, mas os sinais, né, que são os exames laboratoriais, indicam um perigo em curso, do qual o paciente tem que começar a fazer, né, algumas medidas preventivas para impedir riscos maiores. E o estágio 2? Qual seria o estágio 2? É quando eu tenho valores de clearance de creatinina compreendidos entre 60 e 89. O que acontece clinicamente falando? Esta é a fase que a gente denomina de pré-insuficiência renal. São pessoas com pequenas perdas na sua função. Em idosos não significaria algum tipo de doença, apenas um sinal de envelhecimento. Mas pessoas que estão, né, mais jovens e que apresentam tal valor e talvez tenham uma comorbidade junto como diabetes, é um sinal de alerta importante. Nessa fase, o rim ainda mantém as suas funções básicas, né? A creatinina sanguínea ainda se encontra, né, dentro de situações de normalidade, porém está funcionando no seu limite. É considerado normal, mas é o limite. É sinal vermelho. Então não significa que está tudo bem porque está normal. É simplesmente um esforço para manter a normalidade que brevemente poderá ser, né, alterado. Então, são pacientes, né, que correm risco de uma lesão renal, né, por drogas como anti-inflamatórios e contraste de exames radiológicos. Então, se eu estou na fase 2 e tenho um abuso no uso de anti-inflamatórios, se eu me automedico na questão dos anti-inflamatórios, né, eu tenho um sério risco, né, um perigo muito grande de ter as complicações que podem ocorrer nesta fase. Daí, então, temos o estágio 3. O estágio 3, ele é definido por valores que são compreendidos entre 30 e 59 ml por minuto. Bom, é uma fase de uma insuficiência que vai levar à doença renal crônica declarada. A creatinina já começa a estar elevada, né, em valores realmente acima da faixa permitida. As primeiras complicações da doença começam a se desenvolver, né? O rim começa a diminuir sua capacidade de produzir eritropoetina.
Aqui a coisa complica porque pode começar a ficar anêmico, né? E apresenta também outros sinais nos exames laboratoriais, como queda no hematócrito, se apresentando por uma anemia progressiva. Ou seja, a coisa realmente começa a complicar para valer. Além disso, começa a surgir lesão óssea em função, né, da doença que se estabelece, que é a osteodistrofia renal, que ocorre pela elevação do PTH, que tenta, né, de alguma forma, reter, né, o cálcio para impedir que o sangue fique ácido. Só que o PTH elevado, né, contribui para casos de lesões ósseas. Mais uma doença começa então a se estabelecer, que é a osteodistrofia renal. Daí temos então o estágio 4. Os valores de clearance de creatinina ficam entre 15 e 29. Esta é uma fase complicada, porque é a fase pré-diálise. É o momento onde tem os primeiros sintomas, né, da doença e os valores, né, de laboratórios, né, laboratoriais de exame evidenciam muitas alterações. O paciente tem elevados níveis de fósforo, PTH muito elevado, uma anemia estabelecida, que não é uma anemia ferropriva, né, mas sim pela redução da eritropoetina. O sangue começa a ficar ácido, há uma necessidade de controlar isso, retendo, né, alguns íons como cálcio e potássio, sendo que, né, esse desequilíbrio pode trazer outros problemas. A pessoa tem um evidenciado emagrecimento, começa a apresentar sinais de desnutrição, a hipertensão se descontrola, os ossos ficam comprometidos, aumenta o risco de doenças cardíacas, muito associada à questão do potássio, diminuição do libido, do apetite e cansaço. O paciente realmente entra numa fase bem complicada. Aí, devido à retenção de líquidos, né, o paciente não nota, né, o emagrecimento, ele fica inchado, uma vez que o peso permanece, né, constante. Então, ele nem sequer percebe, né, que está tendo alteração no seu próprio peso. E nesta fase, o paciente deve ser preparado, né, para entrar numa fase de hemodiálise. É a fase que se indica, né, o risco, né, mais evidente que pode vir na fase 5, e é onde se faz, né, a fístula arteriovenosa, já preparando já para os procedimentos futuros, que seria então a hemodiálise. E temos o estágio 5. O estágio 5, característica principal, é a dependência de uma máquina para fazer a filtração, né, adequada para a eliminação de metabólitos, manter o equilíbrio hidrolítico, entre outros. Pois então, a fase 5, né, é a fase então chamada de insuficiência renal terminal, né? Os valores da taxa de filtração encontram-se entre 15 e 10. O rim já não desempenha nenhuma função básica mais, né? E o início da diálise está indicado. Neste momento, os pacientes começam a sentir sintomas da insuficiência renal, chamada de uremia. Também, né, tem o volume de urina já não é tão significativo e o paciente começa a ter inchaços mais frequentes, né? A pressão fica descontrolada, os níveis de potássio no sangue elevados, podendo levar a casos, inclusive, de arritmias cardíacas e até morte. O paciente emagrece, não consegue comer bem, sente náuseas e vômitos, né, pela parte da manhã. Cansa-se com facilidade devido à anemia estabelecida. É um dos momentos, né, mais críticos que nós temos com relação, né, à doença renal crônica. E nesta fase, o que resta, né, e o que é mais importante a ser feito é a questão de, né, manter o tratamento adequado em diálise e pensar na possibilidade de um transplante. Pois bem, este era o tema da aula de hoje. Verifiquem se tem alguma atividade no ambiente virtual. Qualquer dúvida, estou à disposição.